Mais uma vez, no início deste ano, produtores rurais brasileiros que vivem no Paraguai e seus descendentes paraguaios de nascença enfrentaram momentos de tensão. Os sem-terra do país vizinho, conhecidos como carpeiros, invadiram propriedades na faixa de fronteira, exigindo para a reforma agrária terras ocupadas por estrangeiros. No programa de hoje, você vai saber por que muitos brasileiros decidiram viver no Paraguai e por que, mesmo depois da reintegração de posse, eles temem perder o direito sobre as terras que compraram naquele país. Agora, no Brasileiros no Mundo. Otílio Douto vive no Paraguai há 35 anos. Ele migrou para o país vizinho em busca de melhores condições de vida. O Paraguai, na época, oferecia oportunidades excelentes. E a gente foi lá e conviveu harmoniosamente bem até pouco tempo. E, infelizmente, nós estamos passando hoje por uma crise de entendimento, mais a nível de governo, por falta de diálogo. Segundo a última estimativa do Ministério das Relações Exteriores, 200 mil brasileiros residem no Paraguai, sendo a maioria colonos que estão na faixa de fronteira nos estados de Alto Paraná, Itapúa, Canindeju, Caçapá e Caaguaçu. Durante a ditadura do general Stroessner, foi adotada uma política de atração dos colonos brasileiros, visando favorecer e modernizar a agricultura daquela região. Desde então, muitas áreas passaram de mão em mão informalmente. Estas compras no se hacían en los cartorios, se hacían en cualquier parte. Eran documentos privados, eran documentos informales, a veces se firmaban sobre el capó de una camioneta, por decirlo, o sobre el tronco de un árbol, eran documentos privados. Y ese uso se volvió bastante común por el hecho de que como esa venta regular en el cartorio no podía ser porque el vendedor no podía vender su derecho porque tenía el impedimento de la lei de reforma agrária. Desde 2005, uma lei paraguaia regulamentou o uso da terra nos 50 quilômetros da faixa da fronteira e proibiu imigrantes e empresas com maioria de capital estrangeiro de possuírem terras nas regiões demarcadas. Mas foi garantida a permanência dos estrangeiros que já estavam no local e o direito de herança para seus descendentes. Vender para estrangeiros continua proibido. A lei aumentou o ânimo dos brasileiros que vivem no lado paraguaio da fronteira. O Paraguai hoje é visto como o quarto maior produtor de grãos graças à mão de obra brasileira que está naquele país. Então, é lá que nós vamos ficar trabalhando honestamente como temos feito até agora. A democratização do Paraguai aumentou o ânimo do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, conhecidos como carpeiros. Em janeiro deste ano, em mais uma investida pela concretização da reforma agrária no país, eles invadiram terras ocupadas pelos brasileiros na região da fronteira e contestaram a propriedade das terras. A advogada Marilene Guarizi é membro do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior pela região da América do Sul. Há anos ela acompanha a luta dos brasileiros pela legalização das terras paraguaias onde vivem. Os colonos importam do Brasil milhares e milhares de dólares em maquinárias. Para fazer esses tipos de importação, eles necessitam ter verbas para isso. Como eles conseguem? Através de financiamentos bancários. As agências bancárias só financiam quando elas fazem o análise do título correspondente. Se uma agência bancária te dá um financiamento, se supõe que ela já analisou o título, quer dizer que esse título está inscrito e que existe um título legal. Os dias de tensão na fronteira resultaram na decisão da Justiça Paraguaia de reintegração de posse aos colonos brasileiros. O conflito vai e volta, e os agricultores reclamam da insegurança jurídica, pois volta e meia, seus registros de propriedade são questionados. Além disso, são acusados de destruição do meio ambiente e exploração do trabalho indígena. Eu acho que esse episódio de Inhacundaí já foi superado no final de fevereiro. De fato, durante algumas semanas, o problema foi realmente político, foi uma questão interna paraguaia. Nós acompanhamos enfim, estamos no ano eleitoral no Paraguai e houve, claro, políticos de oposição que se envolveram no assunto. E entre os sem terras nós tínhamos uma
uma certa agitação política. Tenemos que reconocer que eso es cierto, que el problema es recurrente, pero tenemos que reconocer que nunca antes la situación ha llegado a este punto y el gobierno se ocupara de este problema con tanta dedicação, com tanto compromisso. Eu diria que de parte do governo paraguaio não nos falta nada, tem havido a cooperação total. Talvez o que falte seja um trabalho nosso com a comunidade brasileira para fomentar uma maior integração.